Fala galera do bem, vocês estão bem? Eu sou o pastor Douglas Guimarães e quero falar um pouco com você hoje sobre o fim de todas as coisas. Mas pode ficar tranquilo porque do fim que eu estou falando surgirá um novo começo. É interessante que muitas pessoas hoje têm falado pouquíssimo sobre a volta de Jesus, talvez por medo de que tudo isso acabe. Acredite você, muitas pessoas creem na volta de Jesus, mas não querem que ele volte antes que elas conquistem os seus sonhos pessoais. São muitas pessoas com medo daquela lista que Jesus deu em Mateus 24, sabe? Mateus capítulo 24, os discípulos querem saber de Jesus o que vai acontecer, quais são os sinais antes que tudo termine. E aí Jesus começa com uma lista imensa, mas o interessante está nesse versículo aqui, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É curioso porque esse é o último dos sinais. Jesus disse que haveria fome, terremoto, peste, várias coisas acontecendo no mundo, mas somente quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então virá o fim. E é exatamente aqui que eu quero chamar a tua atenção. Porque a igreja primitiva aguardava ansiosa a volta de Jesus. Quer ver? Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ele está falando sobre a volta de Jesus. E ele diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Percebeu uma coisa? O apóstolo Paulo tinha convicção de que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. E sabe por quê? Porque terremoto, querido, tem desde que o mundo é mundo. Maremoto, peste, fome, todos os sinais, eles só estão se intensificando, mas eles já estão cumpridos desde a época em que Paulo viveu. Sabe o que faltava? O evangelho ser pregado em todo o mundo. Mas para Paulo, na cabeça dele ele pensou, bom, se todo mundo pregar como eu estou pregando, cara, o evangelho vai ser rapidamente pregado por todo mundo. E não era só ele não, tá? Quando a gente olha para as palavras do apóstolo Pedro, a gente encontra o mesmo princípio. Segunda carta de Pedro escreve, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Prestou atenção no detalhe? Ele disse, apressando a sua vinda. Ué, pastor, mas como assim apressando a vinda de Jesus? É isso mesmo. Apressando a vinda dele. Pregando o evangelho. Para que aquele sinal que Jesus nos deixou registrado em Mateus capítulo 24, de que o evangelho do reino seria pregado em toda a parte, então viria o fim, se cumpra. Bem, o teu chamado e o meu chamado é fazer parte disso. É espalhar a palavra de Deus por toda parte. Para que todas as pessoas conheçam sobre Jesus. E então chegue o fim das coisas naturais que conhecemos e o começo da nossa eternidade com Cristo. Eu quero convidar você a refletir nesse momento. O quanto você tem feito parte desse processo. Você quer ir para o céu? Então, querido, faz a tua parte, prega o evangelho e Deus vai te abençoar. Começa fazendo, sabe o quê? Compartilha esse vídeo com os teus amigos cristãos. Eles precisam entender a responsabilidade que eles têm, qual o papel que eles têm nesse processo. Eu e você precisamos pregar o evangelho. Então, sai agora da tua zona de conforto, sai do teu comodismo, vai pregar o evangelho, querido. E se você gostou desse vídeo, então, já sabe, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Confere lá no canal, tem outros temas interessantes. E lembre-se, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.